Meus irmãos, queria que a gente, hoje à noite, pudesse ter um momento de oração, um momento de compartilhar, de buscar a graça de Deus, a sua iluminação pelo Espírito Santo, para compreendermos a sua palavra e instruirmos-nos nessa palavra. Queria sugerir a vocês a leitura lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 24 do livro de Atos. Aqui nessas Bíblias que Marcão está distribuindo, vai ser o texto da página 1129. Atos, capítulo 24. Queria ler a partir do versículo 10. Antes de ler, talvez valesse a pena dar algumas informações contextuais, o que é que tinha acontecido antes e por que Paulo está nessa condição, tendo que apresentar uma peça de defesa perante acusações que pesavam contra ele. Na verdade, vocês vão lembrar de Paulo como um homem zeloso, um homem religioso desde criança, que crescera educado por um rabino famoso chamado Gamaliel. Ele foi um dos discípulos mais destacados de Gamaliel, mesmo indicado para ser um dos seus sucessores naquela tradição mais zelosa que remetia à figura de Shammai, até que um dia, no meio do caminho da vida de Paulo, que se chamava Saulo naquela época, na estrada que ia de Jerusalém à cidade de Damasco, para onde ele ia carregando cartas do Sinédrio para prender indivíduos que se levantavam contra a sã doutrina judaica, esses que se chamavam ou eram chamados de cristãos, de seguidores daquele rabino da Galileia que havia sido crucificado nos arredores de Jerusalém. No meio do caminho ele tem uma visão que muda a vida dele. Essa visão que lhe joga no chão uma voz que soa aos seus ouvidos dizendo: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele responde: quem és, Senhor? Porque ele só via uma luz mais forte, mais encandeante do que o sol ao meio-dia. E ele perguntou: quem és, Senhor? E a voz respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. E essa voz continuou dizendo: mas levanta-te, põe-te de pé, entra na cidade de Damasco, eu vou te mandar um homem e ele orará por ti. E aquela experiência mudou a vida de Paulo. Paulo se tornou então, a partir da cidade de Damasco e depois principalmente na cidade de Antioquia, um dos líderes da igreja, um evangelista. Empreendeu viagens missionárias onde ele difundiu o nome de Jesus, anunciou o nome de Jesus. Em determinado momento, a igreja de Jerusalém passava muita fome. Sabe por quê? Houve um equívoco estratégico na igreja de Jerusalém. Eles achavam que Jesus ia voltar logo. E venderam tudo que tinham, transformaram aquilo em dinheiro, liquidaram aquilo tudo
e compartilharam aquele dinheiro, e foram comendo aquele negócio e tal, vivendo daqueles recursos, até que tudo foi acabando, né? E os irmãos da igreja de Jerusalém começaram a passar grande necessidade. Paulo fez um levantamento de ofertas nas igrejas ricas de Tessalônica, de Corinto, igrejas nas quais ele havia pregado, cidade nas quais ele havia pregado, e principalmente trazendo ofertas enviadas pelos tessalonicenses, mas também pelos irmãos da Galácia e de Corinto. Ele juntou uma oferta e foi levar para os irmãos em Jerusalém. Quando ele chegou em Jerusalém para entregar as ofertas, ele se dirigiu ao líder da igreja de Jerusalém, que aquele momento não era nenhum dos 12 apóstolos. O líder da igreja de Jerusalém era o irmão de Jesus, que durante o ministério de Jesus não havia se convertido, mas que se converteu após a ressurreição de Jesus, chamado Tiago, e ele era o líder da igreja. A gente tem inclusive uma carta dele no Novo Testamento, vocês lembram, né? Epístola de Tiago. Ele era o líder da igreja, e Paulo vai falar com Tiago. Eu acho que esse é um dos piores momentos da vida de Paulo, porque ele é acusado, Karina, de fazer coisas que de fato ele havia feito, e que ele meio que nega que fez aquilo que Tiago diz a ele que dizem que ele tinha feito. E o que é que dizem que ele tinha feito? Acusam Paulo de ter invalidado a lei por causa dessa mensagem que ele pregava, e que ele havia desprezado Moisés e os profetas. E Tiago diz: olha, aqui em Jerusalém o evangelho de meu irmão não está nesse tom não. Aqui o evangelho de Jesus segue a tradição de Moisés e dos profetas. A gente está bem quadradinho no judaísmo, mas a informação que a gente tem é que você rompeu com o judaísmo e que a mensagem que você está anunciando é outra. Agora, para que os irmãos saibam que tu também segues a Moisés, faz o seguinte. E aí foi fogo, viu? Tiago recomendou a Paulo que raspasse a cabeça, que durante 3 dias fizesse oferendas de purificação por ter vindo do meio dos gentios. Então ele tinha que se purificar para entrar no templo. Ele, muito embora fosse judeu, ele passava por ritos de purificação, banhos de purificação. Ele tomou votos de purificação e durante 3 dias ele se banhou, cabeça raspada, barba raspada, como sinal de luto, não é? De pesar e de quebrantamento, de arrependimento, de vir dos gentios, e ele entra no templo. Quando ele entra no templo, aí ele é preso. E é assim que termina a carreira de Paulo no livro de Atos. Ele termina o livro preso pelos irmãos de Jerusalém, que haviam recebido essas informações de que ele pregava um outro caminho, ele era um herege, ele anunciava Jesus a despeito daquilo que a lei tinha pré-estabelecido, todos aqueles costumes ali e tal. Sejam bem-vindos, sentem aqui, Luciana. Se quiser levar Henrique para lá, para a salinha das crianças, elas já estão lá, vocês podem vir aqui. Então, o que nós temos aqui, irmãos, no capítulo 24, é Paulo apresentando a sua defesa. Paulo apresentando a sua defesa lá na igreja, lá às autoridades, que são autoridades romanas, e aí a gente vai encontrar esse pastor chamado Paulo e suas contradições. Vamos lá, vamos dar uma olhada.
versículo 10 de Atos 24. Paulo, tendo-lhe o governador feito sinal que falasse, respondeu: sabendo que há muitos anos és juiz desta nação, sinto-me à vontade para me defender. E por que Paulo se sente à vontade? Porque, sendo ele governador há muitos anos dos judeus, Paulo supõe que Félix está apto para julgá-lo, porque ele conhece as tradições dos judeus. Visto poderes verificar que não há mais de 12 dias desde que subi a Jerusalém para adorar. Então o texto diz que Paulo foi para Jerusalém, para o templo de Jerusalém, para o templo de Herodes, para adorar. E que não me acharam no templo discutindo com alguém, nem tampouco amotinando o povo, porque havia acusações de que ele ensinava um outro caminho e sublevava o povo contra as tradições de Moisés e dos profetas e contra a hierarquia do templo. E é verdade que ele fazia isso. Porque em todo lugar que ele pregava que a graça havia superado a lei. Mas em Jerusalém, a lei estava sobre tudo, e tudo era visto e interpretado sob a ótica da lei de Moisés. Mas Paulo cria que Jesus era maior do que a lei, porque é isso que Jesus havia ensinado. Jesus foi morto porque ele se colocara numa posição maior do que Moisés, maior do que Abraão. Mas aqui o discurso de Paulo é um discurso de contemporização. Ele diz assim: não me acharam no templo me amotinando, nem nas sinagogas ou na cidade, versículo 13. Nem te podem provar acusações que agora fazem contra mim. Porém confesso-te que, segundo o caminho a que chamam seita, esse caminho é exatamente o Evangelho. O Evangelho é chamado de o caminho no livro de Atos dos Apóstolos durante 3 vezes, em 13 passagens diferentes. É chamada de o caminho. Porém confesso-te que, segundo o caminho que chamam seita, assim eu sirvo a Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas. Vejam, Paulo está dizendo agora a Félix, na presença dos seus acusadores, de que ele vive de acordo com a lei e vive de acordo com os profetas. Tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição, tanto de justos quanto de injustos. E aí Paulo está dizendo que o problema que o levou à prisão é o problema da ressurreição de todos os homens. Esse era um problema entre os fariseus e os saduceus. Paulo está tentando chamar no discurso dele o problema para o conflito entre fariseus e saduceus, sendo ele de tradição farisaica. Ele quer dizer, olha, o problema é que há uma discordância entre o problema da ressurreição. Os saduceus não acreditam na ressurreição, nós que somos fariseus acreditamos na ressurreição. Versículo 16: por isso também me esforço por ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens. Depois de anos vim trazer esmolas à minha nação e também fazer oferendas. Paulo tinha trazido as ofertas dos irmãos e ele diz: eu vim trazer as esmolas, as ofertas dos meus irmãos. E eu também vim fazer oferendas a Deus no templo, de acordo com a lei. E foi nesta prática que alguns dos judeus da Ásia me encontraram já purificado no templo. Veja, ele está fazendo uma referência ao rito que ele havia se submetido antes de entrar no templo. Quando ele entrou no templo, ele já estava purificado, sem ajuntamento e sem tumulto, os quais deviam comparecer diante de ti e acusar, se tivessem alguma coisa contra mim. Ou estes mesmos digam
Que iniquidade acharam em mim por ocasião do meu comparecimento perante o sinédrio, salvo estas palavras que clamei, estando entre eles: hoje sou eu julgado por vós acerca da ressurreição dos mortos. Por que eu estou trazendo esse texto? Porque eu acredito que os nossos líderes espirituais, eles têm, como todos os outros seres humanos, virtudes e fraquezas. Essas virtudes e fraquezas, essas características que lhes são próprias, elas se manifestam na comunidade como um todo, como se a comunidade experimentasse isso. Quando você sai do livro de Atos dos Apóstolos e vai para as cartas de Paulo, por exemplo, a carta aos Gálatas, você vai ver que ele é um cara muito mais radical em relação à graça, em relação à caducidade da lei. O discurso de Paulo é um discurso em Jerusalém enfraquecido, tergiversante, inseguro, inconstante. Ele assumiu por recomendação de Tiago, mas de fato ele se submeteu aos ritos que ele jamais ensinaria ou exigiria aos Gálatas, aos coríntios que fizessem. Então, hoje eu queria conversar com vocês sobre o caminho, sobre a liderança, sobre nossos erros e acertos e sobre a necessidade de uma refundação de nossa relação com Deus. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela vida deste homem chamado Saulo, a quem Tu chamastes de Paulo e que nos ensinou tantas coisas abençoadas. E muito obrigado, Senhor, porque ele não é como o Superman, nem como o Batman. Ele é um homem com erros, com fragilidades éticas, com inconsistências emocionais, que se deixa dominar pelo medo, que adequa ao discurso, ao contexto, ao momento, ao ambiente. Obrigado pelas falhas de meu irmão Paulo, porque é somente por encontrar essas falhas nele que há esperança para nós, ao enxergarmos as nossas falhas também. Eu te peço, Senhor, que movidos pela luz do Teu Espírito, Tu nos mostres como promover, vivenciar, experimentar essa refundação de nossa espiritualidade comunitária, em nome e para a glória do Teu Filho Jesus. Amém. Eu acho muito interessante o fato do livro de Atos chamar o Evangelho de o caminho. Em grego, eles não têm o artigo indefinido, eles só têm artigo definido. Tudo quanto carece de artigo definido é, por natureza, indefinido. Por exemplo, não existe, como na língua portuguesa, a expressão uma. Então, quando o texto utiliza a expressão rodós é caminho, o artigo masculino, rodós é o caminho. Não é um caminho qualquer, mas o caminho que Jesus disse: eu é que sou o caminho, a verdade e a vida, e seguir o caminho que é Jesus, em Jesus, é a missão de todos nós. Agora a pergunta é: nós estamos no caminho ou estamos estacionados à beira do caminho? Nós construímos uma casa. Eu fico vendo as fotos que o Heleno me manda lá do caminho de Santiago de Compostela. Heleno está fazendo lá o caminho de Santiago. E
E ele mostra belas fotos, eu não sei quantos de vocês viram, mas belas fotos de coisas, de edifícios milenares, né, que estão ali no caminho de Santiago. Você sabe, Hélio, o caminho de Santiago é chamado de Santiago porque esse homem, que era um dos príncipes europeus, protegia o caminho que levava os indivíduos ali, dessa travessia que liga a França e Espanha até a igreja de Santiago de Compostela, onde estariam as relíquias de Santiago. Mas aquele trajeto foi guardado pelos cruzados ainda no século X, e os templários combateram muitas lutas para preservar o caminho que levava à cidade de Compostela. Mas as fotos que Helena me mandou não são fotos do caminho. São fotos justamente de coisas que não estão a caminho, porque os prédios não estão no caminho. Eles estão à beira do caminho, mas eles não fazem o caminho. Quem faz o caminho passa pelos prédios, mas os prédios propriamente, eles estão estagnados, eles estão parados, eles estão à beira do caminho. Porque o caminho é dinâmico, é móvel, é passante. E aí a primeira pergunta é se nós estamos à beira do caminho ou estamos a caminho. Porque o caminho é algo para estarmos no caminho, com um destino, mas muitas vezes nós ficamos à beira do caminho, paralisados, estagnados, imóveis. E a gente acha muito ruim quando as coisas não dão certo, porque a gente queria era que sabe, essa coisa da gente parada à beira do caminho e nem o tempo mudasse, a gente pudesse ter sempre primavera aqui à beira do caminho. Ora, quem faz o caminho encontra a mudança como a mais contínua de todas as presenças, mas quem se coloca à beira do caminho quer estabilidade, quer que tudo fique tranquilo, tudo fique certo, tudo fique imutável, tudo fique do jeito que está, e que nem seja nem dia nem noite, que tudo seja igual. Mas, pelo contrário, o que existe é essa mudança, essa transformação, porque nós não fomos chamados por Deus para estarmos à beira do caminho, encastelados à beira do caminho. Encastelados à beira do caminho, no conforto de um castelo. Mas a vontade de Deus é que a gente esteja seguindo essa jornada com leveza, com despreendimento, com a consciência de que nós estamos aí em processo de passagem. Você sabe, hoje Moisés me veio uma frase na minha cabeça que eu quero compartilhar com vocês. Achei que essa frase me tocou, me emocionou. Vê, Flavinha, como é a frase? Essa vida é um caminho do nascimento ao último nascimento, passando pelo novo nascimento. Ela começa com um nascimento, termina com o último nascimento, e no meio dessa estrada existe o novo nascimento. O novo nascimento é uma consciência de que nós vivemos no útero de Deus. Essa vida se passa no útero de Deus. E sabe, Leca, às vezes a gente se pergunta, Sueli, onde está Deus? Eu não vejo Deus na minha vida. Eu não vejo a mão de Deus, o toque de Deus, a direção de Deus. Assim como uma criança no útero da mãe não vê a mãe. Vê? Uma criança no útero da mãe vê a mãe? Sente o abraço da mãe, o toque da mãe, e a mãe está ausente?
A mãe não podia estar mais presente. E eu fico sonhando com isso, Thomas, de compreender que a morte é um parto, uma experiência de sair de dentro de Deus para o colo de Deus. Essa consciência de que estamos em Deus é o novo nascimento, porque as pessoas vivem alienadas da existência de Deus, porque não podem vê-lo, porque não podem senti-lo, porque não podem tocá-lo, quando tudo ao nosso redor é presença de Deus. Tudo ao redor da criança não é presença da mãe? O líquido amniótico que a circunda, os órgãos da mãe, que ela de repente escuta, sente, percebe, assim como ela não consegue saber que aquilo é a mãe dela, o ser humano não sabe que é Deus. Deus está circundando, rodando, presente em tudo na vida dele, mas ele fica se perguntando: cadê Deus? Não existe Deus. E eu precisava dizer às pessoas: Renato, você está em Deus. Deus está muito presente na tua vida. É que você não sabe. Mas depois da morte, daquilo que a gente chama de morte, que eu estou chamando hoje de último nascimento, a gente sabe, Marcão, é assim como a criança que sai de dentro para ir para o peito, sai de dentro para ir para o colo, sai de dentro para ir para o abraço da mãe. Assim é a nossa experiência. Mas isso é uma consciência que não se desenvolve, e é por isso que nós nos sentimos ansiosos, nos sentimos sozinhos, nos sentimos inseguros, nos sentimos perdidos, e muitas vezes angustiados e aflitos, porque a gente não tem consciência de que estamos em Deus. Esse é o caminho do primeiro nascimento ao último nascimento, passando pelo novo nascimento, que é, como disse Paulo, uma consciência de estar em Deus e de estar em comunhão com Deus. Contudo, Paulo comete nesse texto alguns equívocos, e eu acho que a gente tem cometido alguns equívocos enquanto comunidade, e esses equívocos tem a ver comigo enquanto líder dessa comunidade. Quais são os erros que aconteceram na fala de Paulo e que se expressam, Thomas, nas igrejas que Paulo planta, e que de certo modo é uma criação de Paulo diferente daquele modelo que Jesus viveu e que ele ouviu falar e que ele provavelmente leu no Evangelho de Marcos, acerca daquele caminho tão ingênuo do rabino da Galileia, tão ausente de todas as estruturas. Quando eu leio, por exemplo, a carta que Paulo escreveu ao seu irmão Timóteo, eu vejo fazendo estratificações entre diáconos, presbíteros, bispos, organizando aquele que almeja o episcopado, excelente obra almeja, disse Paulo em 1 Timóteo capítulo 3, querendo organizar a igreja. Uma igreja que Jesus deixou desorganizada de propósito, né? E Jesus queria que aquele que fosse o maior na igreja servisse a todos. Ele resiste intencionalmente à pergunta: mestre, quem é o maior entre nós? Ele não quer responder, ou ele responde dizendo que a pergunta era idiota, era tola, e que a resposta que ela merecia era o desconcerto do que ele diz acerca daquilo. E Paulo tem esse cuidado, tem esse interesse em construir estruturas, hierarquizações, organizações e tal. Aqui nessa comunidade, eu compreendo Paulo, e antes de dizer dos problemas da nossa comunidade, eu queria dizer que eu compreendo Paulo, porque Paulo é um cara que passou a vida toda dentro de estruturas religiosas, e agora ele estava seguindo algo diferente,
nasceu algo diferente no coração dele, ele tinha uma relação verdadeira com Deus, uma relação verdadeira com o Espírito Santo, uma relação verdadeira com Jesus, mas o que ele não conseguia era se desvincular daquelas estruturas e daquelas hierarquias, daquela ordem que ele vira no templo, que ele vira nas sinagogas, que ele vira durante toda a vida. E aqui a gente vive problemas. Por exemplo, eu sinto muito o fato desta igreja ser uma igreja excessivamente racional. A gente vem para cá e eu olho para vocês aqui e acho que vocês estão tentando entender a minha mensagem, entender a letra das canções que Thomas vai cantar, e se você ao final do culto tiver entendido e isso fizer sentido, aí o Wilson vai me dizer no final do culto, gostei, Martorelli, isso acrescentou uma percepção que eu não tinha tido até agora, foi bom, foi legal, gostei, porque eu não tinha percebido. Mas culto não é isso. Culto é um ingresso na dimensão do mistério. Essa é uma igreja carente de mistério. Aí vem Rubens me perguntar: Martorelli, o que é o mistério? Isso é eu te viciei em entender as coisas. Quando o cara me pergunta o que é o mistério, ele está... É uma pergunta, veja só, contraditio in terminis, uma contradição nas próprias palavras. Se alguém chega então e te diz assim, me explica o mistério, dá para... Não, mas essa é uma comunidade que se acomodou na razão. E isso tem razão. Isso são meus vícios. Esses são os meus vícios que passam para a comunidade, estão na comunidade. Eu venho para explicar e vocês se encontram para entender. Eu quero explicar, vocês querem entender e a gente assim se entende, não é verdade? Mas onde fica o mistério? O Evangelho é um caminho de mistério. E há três palavras que envolvem mistério. A primeira delas é presença. Se nós estamos aqui reunidos e só nos damos conta das presenças visíveis, então nós estamos fora do mistério. Vocês estão compreendendo isso? O lance todo é de entender, né? A primeira dimensão do mistério é a presença. É a presença do não visível, é a presença do não sensível, é a presença do não tangível, é a presença de Deus, de seus anjos, é a presença dos espíritos de Deus, que procedem de Deus, enviados por Deus, como mensageiros de luz para as nossas vidas. Estou falando dos anjos de Deus. Mas a gente fala a verdade. Fala a verdade. E me diga se você, vindo nos últimos anos a Labri, você tem tido contato com o mistério da presença, ou você tem tido contato com a nossa presença, a presença dos acordes de Thomas, a presença das exposições bíblicas que eu faço, a presença do abraço de Marcão e de Patrícia. Essas presenças tem aqui no Rotary, no Lions, essa presença tem na maçonaria, por exemplo.
Lá também tem líderes, lá também tem ritos de acolhimento, de aconchego. Esse encontro ou tem a dimensão do mistério da presença, ou a gente se insere na dimensão do mistério da presença, ou é tempo perdido. É tempo perdido. Mas a gente não, eu acho que essa é uma dimensão que nos falta, o mistério da presença. Se a gente tivesse consciência da presença, meus irmãos, Tiane, nós entraríamos aqui, sentaríamos numa cadeira como essa aí, 1 hora depois poderíamos nos levantar e ir para casa, cheios de Deus, porque teríamos estado na presença. Ainda que eu e Thomas tivéssemos faltado, aí Sueli, irmãos, é o seguinte, Martorelli ligou agora, dizendo que não vai poder vir não, eu vou fazer o seguinte, a gente vai deixar aqui a luz, a meia luz, vocês se sentem aí nas cadeiras e daqui a pouco a gente termina. E talvez se ele fosse ali no computador, achasse lá uma pasta com música ambiente, e 1 hora assim, tocando música ambiente, todo mundo calado, e aí as pessoas indo embora, glória a Deus, que culto abençoado, o Senhor tocou meu coração. E aí você, mas como assim, ninguém pregou, não teve nem louvor hoje, era só aquela musiquinha, tananana, tananana. Como é que você está dizendo? É porque tinha a presença, e a presença me basta. Não é assim que a gente canta? A tua presença me basta, mas quem busca a presença? Quem se satisfaz com a presença? Não, a gente quer outras coisas, a gente quer. Hoje Karina me disse uma coisa, que assim, ela fala as coisas assim, eu fico pensando sobre aquilo ali, não conto nada a ela, mas fico pensando, que é uma coisa de obesidade intelectual. Você só come, fica comendo, e o tempo todo, e eu às vezes me sinto perdendo tempo, porque não estou lendo, porque não estou ouvindo, porque não estou estudando, e sabe, e é uma coisa assim de se brincar. Eu fico 10 horas por dia lendo, e eu fico assim, então não está normal, eu vou fechar o livro e vou conviver com as pessoas, não está normal. E aí Karina usou essa expressão, que é uma espécie de obesidade intelectual, é a mente que fica com vontade de comer, e tem a necessidade de comer o tempo todo. Mas a gente precisa aprender a ter fome da presença de Deus, desejo da presença. A segunda dimensão do mistério que nos está faltando é a dimensão do milagre. Porque somos extremamente racionalistas, tudo nesta igreja está na relação da causa e efeito. E vocês estão levando isso para a casa de vocês, para a vida de vocês, e está tudo racionalizado. Tá. Sabe como é que é o negócio? Aqui vamos fazer uma imagem, vou colocar ali uma imagem, vai ser a primeira igreja a adorar René Descartes, aquele filósofo francês que dizia que dava para explicar todos os conceitos do mundo na linguagem matemática. Então é o culto cartesiano, é o culto a René Descartes. Vamos colocar ali a imagem de René Descartes e vamos adorar a René Descartes, porque a gente é tudo racional. A gente pouco crê, pouco pede, pouco espera o milagre,
Mas vida com Deus é vida de milagres. Aí quebra a imagem de Descartes, porque Descartes não pode conceber os milagres. Mas a gente está ausente dos milagres. Dos milagres. A dimensão misteriosa dos milagres. Eu já vi tantos na minha vida, mas eu não consigo viver por eles. Eu vivo pela minha razão. E eu fico fazendo contas. Você entende o que eu quero dizer, Wilson, quando eu fico fazendo contas? Eu fico dizendo, bom, se tem, dá. Se não tem, não dá. Então, não vai, ou vai, e tal. Mas os milagres não cabem nas contas. Os milagres não cabem na razão. Os milagres não podem ser matematicamente explicados. Mas a gente a gente se transformou. Se fôssemos uma igreja e o pastor da igreja fosse Paulo, a gente estaria aqui vivendo agarrado com os ranços farisaicos de Paulo, mas a gente está vivendo aqui agarrado com os ranços racionalistas de Martorelli. Por isso a gente está longe do milagre da presença, do mistério da presença, digo, e do mistério do milagre. Simone, a nossa vida devia ser uma vida imersa no milagre. Crer em milagres e viver os milagres. E enxergá-los por toda parte. Porque eles estão lá. Nós não sabemos deles porque não buscamos compreendê-los. Mais ou menos como nós seríamos capazes de captar áudio e vídeo se ligássemos uma televisão aqui. Não é verdade? Se a gente ligasse um aparelho de televisão aqui, ele não seria capaz de nos revelar áudio e vídeo, sim ou não? Um aparelho de televisão, ele cria imagens e sons, ou ele só capta a imagem e o som que já está presente no ambiente? Ele não inventa. O que vem do fio do fio da televisão é energia elétrica, não é sinal. A antena capta o sinal que já está aqui. Ela só recebe o sinal melhor e encaminha esse sinal. E por que a gente agora não está vendo imagens e ouvindo sons das emissoras de TV? É que nós não estamos equipados para perceber. Por isso a gente não vê os milagres, não escuta o som dos milagres, porque nós não estamos equipados, não estamos interessados nos milagres de Deus. Porque eu já vi muitos. Eu creio no poder de Deus para fazer milagres. Mas a gente, porque estamos afastados do mistério dos milagres, a gente nem pensa neles, nem espera por eles, nem conta com eles. E quando eles acontecem, nós não os percebemos. E por que nós não os percebemos? Porque não os captamos. Meu Deus, que coisa triste. Que coisa triste. Que cristianismo pobre esse, sem presença e sem milagres. Agora tem uma terceira dimensão de mistério que a gente, por sermos como somos, não temos vivido, que é a dimensão da transformação. Da transformação. Andar com Deus é mudar, é se transformar.
Mas eu sinto muita falta disso, sabe? Eu tenho a impressão que a gente continua sendo o que nem sempre foi. E que mudanças que seriam necessárias para as nossas vidas elas não acontecem. Não acontecem porque nós não as buscamos. Eu vi uma coisa recentemente que me deixou assim muito pensativo. Jesus, e dizer isso a vocês assim, vocês também vão ficar assim, mas não é bem assim, né, Martorelli? Bom, é bem assim mesmo. Jesus era um mendigo. Era um mendigo porque só comia se dessem ofertas a ele. Ele vivia de ofertas. E quem vive de ofertas, o que é? Não é mendigo? Ou não? Ele era mendigo por necessidade ou por opção? Ele tinha profissão? Ele não era carpinteiro, herdeiro de uma carpintaria meia boca, mas uma carpintaria legal lá em Nazaré. O velho José deixou para ele. Ensinou o ofício a ele, porque, Renato, na idade de Caio, um judeu já estava profissionalizado. Está entendendo? Porque o menino aprendia a vida toda, a profissão do pai. De tal maneira que quando ele fazia o bar mitzvah e ele era maior, ele estava profissionalizado, já ele sabia ler, sabia escrever e tinha uma profissão. Porque as profissões antigas, o cara sabia, aprendia, né? Estava profissionalizado. E Jesus tinha crescido naquela carpintaria. Ele uma vez no Evangelho é chamado de carpinteiro. Ele é chamado de... Geralmente nos Evangelhos ele é chamado de o filho do carpinteiro. Mas em Lucas ele é chamado de o carpinteiro. Eu acho legal isso. Eu acho legal. Ele não é o carpinteiro, seus irmãos não estão aqui. É esse mesmo, ele é o carpinteiro. Jesus era mendigo por necessidade ou por escolha? Ele era mendigo por escolha dele e por necessidade do povo. E por necessidade do povo. Como o povo precisava de ensino, o povo precisava de entrega dele, ele assumiu a condição de mendigo e viveu de ofertas. Todo líder cristão devia ser mendigo. Paulo é um dos caras que quebra esse negócio, né? Toda vez que a gente fala sobre não viver de ofertas, a gente lembra que Paulo, ele tinha uma habilidade de fazer o quê? Vocês lembram o que é? Hein? Tendas. Ele sabia fazer tendas e ele costurava tendas e vendia tendas. E as tendas eram uma forma de... Todo mundo tinha uma tenda. Por quê? Porque as viagens levavam dias e as pessoas viajavam em caravanas. Então, por exemplo, uma viagem de Nazaré até Jerusalém levava cerca de 12 dias. Uma viagem de Belém, da terra onde Jesus estava, de Belém, Jesus nasce em Belém, até Jerusalém, onde os seus pais fazem aquelas ofertas e tal, quer dizer, tudo isso eram viagens que levavam 2, 3 dias, e as pessoas dormiam em tendas, as caravanas paravam, todo mundo armava suas tendas, e Paulo vendia. E aí a gente utiliza essa ideia de que
de que os pastores, os pregadores, devem saber fazer tendas. Para que não sejam pesados às igrejas. Mas não é nada disso. Quer dizer, a gente inverteu as coisas. Ou a gente tem uma igreja onde as contribuições, as ofertas, os dízimos são passados de modo impositivo, sabe? E eu acho que a palavra impositivo é até bom, né? Porque na maioria das igrejas o dízimo é imposto. É uma forma de tributo, é imposto. E imposto é aquilo que resulta do poder do império de alguém, que obriga o outro a fazer. E se não fizer, o mundo vai cair. Ou então, ou a igreja vive de impostos. Você tem um discurso de impostos. Essas igrejas que têm um discurso de imposto têm uma arrecadação relativamente segura, e os pastores podem viver disso. Ou os pastores em comunidades como a nossa, e como é o meu caso e o caso de Thomas, eles, cara, eu não vou contar com isso não, velho. Se eu contar com as esmolas que eu recebo aqui em Labrie, eu estou perdido. Não vou fazer feira para minha família. Mas a pergunta não é essa. A pergunta é: se não é exatamente por isso que a gente não contribui, e a gente não entende isso como sendo uma coisa importante para a vida da gente, as contribuições para a igreja, porque os nossos líderes são os líderes que decidiram se virar para levantar os seus recursos e não são capazes de acreditar que é possível viver das esmolas dos irmãos. Talvez eu diga à minha própria alma que eu trabalhei e estudei demais para viver de esmolas. E o Espírito me diz: quem é você para não viver de esmolas, se o teu mestre era mendigo? Vocês entendem essa crise ou não? Dá para entender essa? O Rubens aqui usa essa expressão o tempo todo, é amor, Martorella, é amor. A pedra, né? A pedra de moinho. Vocês lembram da pedra de moinho que vai passando e transformando o trigo em pó? O nome daquela pedra é mó. E moinho se chama moinho porque tem uma mó, uma pedra que esmaga as coisas. E o Evangelho é essa mó, essa pedra que esmaga as coisas. Aí a gente não precisa mudar. A gente não precisa mudar. Não precisa mudar nada na nossa vida. Porque os pastores transformam o ministério pastoral num bico que ocupa 2,7% das preocupações diárias deles. E a comunidade fica confortável, porque os pastores não precisam dela, então eles podem fazer esmolas cada vez mais irrelevantes, porque ninguém precisa daquilo no final das contas, acha lindo, todo mundo acha isso lindo. Como se esse mundo não precisasse que nós fôssemos mendigos. Eu fiz uma pegadinha com vocês, né? Quando eu perguntei a vocês se Jesus era mendigo por escolha ou por necessidade, a resposta é: Jesus era mendigo por necessidade do povo.
Não era? Jesus era mendigo por necessidade do povo. E aí a gente vê a nossa igreja carregando as doenças de seu pastor, da razão, do culto à razão, da distância do mistério. Mas tem uma coisa fantástica no Evangelho. Uma coisa fantástica no Evangelho. O Evangelho é o caminho do arrependimento. E nós podemos nos arrepender de sermos como temos sido. De sermos como temos sido. Seres divorciados do mistério da presença, do mistério dos milagres, do mistério da transformação. Que nós, em nome de Jesus, nos arrependamos. E a palavra arrependimento é exatamente essa mudança, essa conversão. E nós precisamos nos converter, meus irmãos, convertermos-nos à presença de Deus, que não está aqui em Labri. A presença de Deus não está aqui em Labri. Como eu disse a vocês, nós estamos no útero de Deus. A nossa vida é um caminho no útero de Deus. Quando você for embora, entrar no seu carro, chegar na sua casa, você não terá saído do útero de Deus. Porque todo o nosso movimento é na presença. Todo o nosso movimento devia ser na dimensão do milagre. Na dimensão do milagre, crendo no milagre. E entre os milagres, o mais singular de todos é o milagre da transformação, da contínua mudança, da contínua conversão de nosso coração em algo mais pleno, mais rico, mais vivo. Há algo muito torpe em viver do que não se precisa. Todo o meu esforço pessoal e profissional tem sido, nos últimos anos, um esforço na direção de não precisar da igreja. E hoje eu não preciso da igreja. Não preciso do dinheiro que a igreja me dá, quando dá. Não preciso dessas reuniões que a gente faz aqui. Não preciso. Mas o meu chamado, ele não existe porque eu preciso. O meu chamado, ele existe para que eu precise da necessidade dos meus irmãos. Jesus era mendigo porque precisavam que ele fosse. Essa é uma consciência que precisa nascer na vida da gente. Para a nossa vida ser a resposta a um chamado. Confiante em milagres. Vamos orar. Esses dias eu fui na Polícia Federal pegar
renovar meu passaporte. Aí encontrei com um pastor amigo meu, Luiz Augusto Bueno. Ele estava com a esposa dele lá tirando o passaporte, ele estava indo para pegar o passaporte dele. Eles estão indo para Portugal. Luiz vai assumir a direção de um instituto bíblico em Portugal, para formar missionários vindos de países de língua portuguesa, como Guiné-Bissau, Moçambique. E ele vai receber essas pessoas, e ele é o diretor do Instituto Bíblico que vai ajudar essas pessoas a terem uma formação superior. Aí ele me contou isso, eu digo, rapaz, que coisa boa. Eu me lembro, nós fomos contemporâneos no mestrado no Andrew Jumper, ele tinha ido fazer o doutorado dele depois, e eu fiquei contente com as novidades da vida dele, ele me dizendo que está indo para Portugal, que vai trabalhar no Instituto Bíblico lá e tal. Eu fiquei muito animado. No final da história ele disse, Martorelli, mas eu vou ter que levantar o meu sustento para trabalhar lá. Ou seja, ele vai ter que pedir esmolas a irmãos brasileiros que deem dinheiro a ele, para ele se manter em Portugal, para trabalhar em Portugal em favor desses líderes que vão para Portugal estudar. Quando ele me disse isso, eu morri de pena dele. E fiquei pensando, olha que coisa triste. A essa altura do campeonato, o Luiz deve ter a minha idade, talvez um pouco mais. A essa altura do campeonato, o cara ainda precisando pedir esmolas. E a minha alma disse a mim mesmo, bem-aventurado é você, Martorelli, que já não precisa das esmolas de ninguém. Mas o meu Senhor só comia quando davam esmolas a Ele. Essa é uma vocação. A gente pode transformar isso noutra coisa mais bonita, mais funcional. Paulo fez isso com o Evangelho. Eu não tenho dúvida de que a igreja de Paulo funcionava muito melhor do que a igreja que Jesus deixou, meio caótica. Eu não tenho dúvidas de que uma igreja presbiteriana, uma igreja episcopal, funciona muito melhor do que a nossa igreja aqui. Porque essas igrejas têm uma ordem, uma estrutura, uma hierarquia, um negócio. Beleza, aquele negócio funciona. Nós somos o que somos por idealismo, nós somos o que somos por fé. De que esse caos que é a comunidade cristã é a igreja que Jesus deixou do jeito que Ele deixou. Sem presbíteros, sem diáconos, sem bispos, só com ovelhas e seu pastor. Vamos orar. Senhor Deus, Tu estás presente aqui, Senhor. Tudo ao nosso redor é Tua presença. Senhor, eu tenho saudade dos Teus milagres, de vê-los, de me alegrar por eles, de regozijar-me
por discerni-los na minha vida. Senhor, perdoa-nos a idolatria da razão, essa mentirosa, fraudulenta razão. Só o mistério é verdadeiro, Senhor. Só o mistério é verdadeiro. Muito obrigado, Senhor, por toda a paciência que Tu tens conosco. Obrigado, porque quando Tu nos queres a caminho, nós nos encastelamos à beira do caminho, na fixidez e na segurança das casas à beira do caminho. Vem, Senhor, e nos transforma. Tu sabes qual é a necessidade de mudança, de vida nova e diferente que cada um de nós tem, Senhor. Eu quero te pedir, Senhor, que Tu nos socorras, que Tu nos ajudes, para que nós sejamos uma comunidade de vida, que ofereça um convite à transformação para quem chegue aqui, e não um convite à iluminação da razão, não um convite a uma vida que faça sentido, mas um convite para mudanças profundas de valores, mudanças profundas de atitudes no mundo e diante da vida. Eu te peço, Senhor, Tu que és poderoso para nos transformar, que Tu nos dês isso. Obrigado, Senhor, porque o Teu trabalho não depende das minhas palavras, e agora mesmo Tu estás trabalhando na vida destes irmãos, Tu estás soltando nós e amarras. Muito obrigado, Senhor, porque há poder e a graça vindas de Ti para nossas vidas. Em nome do Teu Filho Jesus é que Te adoramos assim. Amém.